Vamos falar agora sobre como proceder aí durante o período da prova, né? Lembrando que a prova do Saresp, ela vai dos dia 30 do 11 e dia 1º do 12, né? No dia 30 do 11 vai ser a prova de língua portuguesa e matemática, e no dia 1 vai ser ciência da natureza e o questionário. Esse questionário tem para o aluno e também tem para o professor também, que vai estar ali sendo, né, aplicador, ou até mesmo professores de português, de matemática e de ciências da natureza da unidade escolar, tá bom? Então, a prova acontece nesses 2 dias, dividida aí nessa forma. No dia 30, português e matemática, e no dia 1º, ciências da natureza e o questionário que vai passar para os alunos. Olha só, como funciona, né, a prova do Saresp? Vou usar minha canetinha aqui. Então, o tempo de duração da prova. A prova para o ensino fundamental de anos finais e ensino médio, ela tem aí duração, olha só, de 3 horas e 30 minutos. Então, essa prova é uma prova que dura 3 horas e 30 minutos, é o tempo que o aluno tem para poder realizar, do começo ao fim da prova. Tempo mínimo de permanência em sala de aula para realizar a prova, ele tem que ficar no mínimo lá 1h30 na sala de aula para poder realizar a prova. Então, tempo mínimo 1h30, tempo máximo 3 horas e 30. Então, isso aqui é importante a gente saber, porque muitos alunos vão perguntar, vão questionar, vão fazer essas perguntas. A gente já tem que ter essas respostas para serem dadas a eles durante aí o período das semanas, até chegar ao Saresp, conversar com os alunos, falar a importância, né, do resultado da prova, que essa prova ela vai avaliar a escola, vai avaliar o nível de ensino da escola, que se eles querem uma escola boa, se eles querem uma escola com rendimento, isso agora depende deles, está na mão deles também, nessa questão de fazer uma prova buscando a excelência. E lembrando que, se tiver um bom resultado, esse bom resultado é resultado deles também. Então isso é muito importante deixar claro para eles, olha, vocês também são responsáveis pelos resultados que vamos adquirir e ter mais para frente. O aplicador, ele é um professor externo, tá? É um professor que vem de outra unidade escolar. Então, assim, vamos ter aí uma troca com outras unidades escolares, né? Alguns nossos professores vão para outra unidade escolar e outros vão vir para cá para poder aplicar essa prova. Durante a prova, nossos professores não podem estar dentro de sala de aula junto com o aplicador aplicando a prova. O que pode ter é, se a sala começou a bagunçar, a sala começou a ficar fora de ordem, começou aquela brincadeira e não está respeitando o aplicador, vai lá o professor da turma, que tem ali um pulso firme, que tem uma autoridade ali com o pessoal, que sabe conversar com eles, vai lá esse professor, conversa, fica ali um tempinho para a sala acalmar, chamar a atenção, ou vai o professor, vai tanto eu lá como o coordenador, vai o diretor, vai as vices, vai alguém lá na sala, vai acalmar aquela sala, acalmou, voltou ao normal, o aplicador continua ali a aplicação da prova e o professor está ali de suporte. Durante a aplicação da prova, professores, principalmente professores que são das turmas, vocês não estão dispensados e falando, eu estou dispensado do meu trabalho. Não, ao contrário. Vocês estão ali agora para dar o suporte. Como assim o suporte? De ver se o aplicador precisa de alguma coisa, precisou de um canetão, precisou de um apagador. Vocês vão dar esse suporte. O aluno quer ir ao banheiro e tem que acompanhar. Professores da turma, daquele dia, que estariam em sala de aula com aquela turma ali, vai estar dando esse suporte, tá bom? Então, assim, é importante que os professores que estejam na unidade escolar, que estariam com aquelas turmas ali naquele dia dando aula, estiverem na unidade, eles têm que dar suporte para os aplicadores, tá? Ajudando aí essa dinâmica para que a prova ela tenha a sua seriedade, para que a prova ela aconteça da forma que ela tem que ser, né? Não simplesmente, chega lá, faz a prova, eu vou ficar sentado na sala dos professores, batendo papo, tomando cafezinho. Não. Vamos ter que ir todo mundo, trabalhar, ir para cima. Por quê? Isso aí é o resultado do nosso trabalho. Vamos cobrar, vamos estar em cima, porque é o resultado do nosso. Meu, do seu, de todo mundo dentro dessa escola. Tá bom? Terá um fiscal externo, tá?
Esse fiscal, ele vem pela fundação que vai fazer a prova, ele vem para poder verificar, analisar, conferir os pacotes de provas, se está tudo certinho, se está tudo em ordem, se a escola está toda organizada para a aplicação da prova, tudo mais. Dica para o dia do Saresp. A sala vai ser organizada por ordem de chamada, né? Então vai ter a ordem ali da chamada, ou no contexto nosso mesmo seria a ordem alfabética da listagem que vem, né? Porque não vem pela chamada, vem pela ordem alfabética. Colocar os alunos em ordem alfabética, por quê? Facilita na distribuição da prova e facilita também na parte de recolher e de organizar e de depois estruturar para colocar no pacote de provas de volta e deixar tudo certinho para fazer as conferências finais, tá? Então, professores, já se atentem a isso. Durante a prova, organizar todos os alunos ali, organizar a sala, deixar tudo organizado em ordem alfabética no dia, para poder facilitar tanto a organização da sala, quanto também o recolhimento de todas essas provas e atividades, ok? Os aplicadores, olha só, isso aqui é um ponto importante que tem esse ano e está na resolução do Saresp, né? A resolução 81, que fala sobre o Saresp. Fala o seguinte, ó, que os aplicadores deverão permanecer. Permanecer o quê? O turno completo na unidade escolar. Então não é eu apliquei a prova, pum, vou embora, deixo a escola lá. Não. Os aplicadores vão permanecer durante o período que for necessário. Esse aplicador, ele foi para aquela escola, aplicou a prova 3 horas e meia e precisou de cobrir, de ajudar com alguma coisa na organização ali da sala. Ele está lá para poder ajudar. Por quê? Ele não está ganhando para só aplicar a prova, ele está ganhando para ficar o turno completo. Então, quem for ser aplicador em outra escola, já vai com essa informação em mãos, já vai com isso atento. Por quê? Se for solicitado que você fique o período completo, vai ser. Se a escola tiver com um quadro completo de professor, tiver tudo bonitinho, tiver tudo organizado, tudo bem estruturado, o diretor pode falar, não, já está tudo certo, a prova foi aplicada, está tudo certinho, bonitinho, o período da prova terminou, pode seguir. Mas tem essa observação a ser feita. Pode ser solicitado que vocês fiquem o turno completo na unidade, caso for necessário. A matriz do Saresp continua sendo a mesma que foi nos anos anteriores, né? Que é essa matriz aqui, ó, que ela vem baseada no tarja preta, né? Aquele caderninho antigo do currículo, né? Então, você coloca lá matriz Saresp, vai vir lá, esse caderninho aqui tá lá disponível. O que tem nessa matriz? É como se fosse aquele caderninho do tarja preta, que tem todas as habilidades, que tem todas as ações que são feitas, né? O que é trabalhado, o que é pedido, qual que é as métricas que a SEDUC ela vai utilizar para poder montar e organizar a prova. Mas a gente não viu o caderninho antes, mas nós vimos as APs, nós vimos as sequências digitais, nós vimos a diagnóstica de entrada. Todas elas são baseadas no caderninho que está sendo colocado com as matrizes para o Saresp. Então, olha só. Ponto. Conteúdo. Conteúdo, gente. Se passa. Habilidade se desenvolve. Conteúdo a gente passa para o aluno, mas ele vai aprender quando ele desenvolve habilidade. Porque senão ele só vai receber conteúdo, mas nunca vai conseguir aplicar esse conteúdo. O que é essa aplicação? A habilidade. Não basta eu encher o aluno com conteúdo, com conceitos, sendo que ele não tem habilidade para desenvolver e colocar isso em prática. Talvez é aquele aluno que viu muita coisa, mas na hora de responder ele não sabe como ou por onde prosseguir, ou de que forma fazer. Por quê? Falta para ele habilidade. Então, habilidade se desenvolve. Precisamos entender isso e já faz muito tempo que é trabalhado. Trabalhamos e vivemos com base nas habilidades essenciais, nas habilidades de suporte, nas habilidades primordiais que vão capacitar, formar e completar o conhecimento do nosso aluno. Porque conteúdo, ele tem um monte, hoje ele tem acesso a conteúdo. A gente precisa ensinar ele a utilizar
esse conteúdo. As ferramentas para a utilização do conteúdo são as habilidades, né? Essas habilidades usadas em conjunto, elas se tornam competências. Então, eu pego habilidades, junto essas habilidades e eu crio as minhas competências. Então, habilidades e competência. Esse aluno, ele tem habilidade e competência para desenvolver esse conteúdo. Por quê? Porque tem várias formas como isso vai ser colocado para ele lá na frente da prova. Isso nós vemos na onde? Na AP, nós vemos na sequência digital. E tá lá o conteúdo, mas ele não está cobrando o conteúdo, ele está cobrando a habilidade do aluno. Por quê? Se o aluno tiver a habilidade, talvez ele nem precisa conhecer o conteúdo, nem ter tido acesso àquele conteúdo, mas ele consegue desenvolver aquela resposta porque ele tem habilidade. Aquela habilidade fez ele reconhecer, analisar, compreender, identificar, relacionar, coisas do tipo, e encontrou ali a condição de responder. Ele teve habilidade, ele teve competência para responder. Algo que talvez um conteúdo que ele nem chegou a ter ainda. A gente tem que se atentar muito a isso. Parece estranho, parece coisa de outro mundo dizer que, mas sempre funcionou assim. Não, foi colocado assim por um período da história. Só que chegou um período que viram que nem todos desenvolviam. Parte de um grupo conseguia desenvolver. A grande maioria ficava travada dentro de um conteúdo, porque aquilo se tornava maçante, pesado e insignificante. Ele não conseguia entender como aquilo era aplicado no cotidiano, no dia a dia. Aquela pergunta que o aluno gosta de fazer para o professor. Professor, aonde que eu vou usar isso na minha vida? Aonde que eu vou aplicar isso no dia a dia? Para que serve isso? Para que eu uso isso? Essas perguntas não são perguntas de um aluno que não sabe nada. É pergunta de um aluno que está com interesse em querer entender. Se eu aprender isso, como que isso vai me ajudar lá na frente? Como isso vai completar a minha vida? Tá bom? Olha só, nós temos aí nessa sequência as provas externas. Nós temos, né? Deixa eu mudar a cor da minha canetinha aqui, amarela. Nós temos a avaliação diagnóstica de entrada, que é muito importante porque ela vai ser o diagnóstico para nós entendermos aonde que o nosso aluno ele se encontra. Essa avaliação você vai encontrar o resultado lá na plataforma CAED. Como que meus alunos iniciaram o ano letivo? Como que eles começaram o ano letivo? E aí, no desenrolar do período do tempo, vai vir as AP, avaliação de aprendizagem em processo. A AP, gente, não tem nada a ver com avaliar conteúdo. A AP tem tudo a ver quando nós falamos do quê? Habilidade. Quando nós falamos daquelas habilidades, né? Olha que bonitinha essa caneta para escrever, ela é ruim demais. Vamos de habilidades básicas, como analisar, compreender, relacionar e todos esses verbos que vão sendo colocados lá em frente. Depois da AP, nós temos a sequência digital, muitas vezes negligenciadas, muitas vezes esquecida. Para que fazer sequência digital? Para que desenvolver sequência digital? Só que a sequência digital ela trabalha as ciências da natureza, ela trabalha as ciências humanas, que também vai avaliar as habilidades dessas áreas, que vai complementar com a de processo, que é de língua portuguesa e de matemática. Ela vai complementar aqui dentro desse processo. Então eu não posso de forma alguma negligenciar a sequência digital. Por isso que no terceiro bimestre a gente mobilizou a escola, mobilizou os alunos, mobilizou tudo para que os alunos realizassem a prova da sequência digital. Por mais que temos que alcançar a meta de número de alunos que realizaram, só que quando os alunos começam a ter contato com essa prova, eles começam a ler, eles começam a ver, eles começam a analisar, eles começam a desenvolver essas habilidades. Quando ele chegar lá numa prova externa como o SARESP,
ele não vai ser pego de surpresa, porque aquele tipo de pergunta, aquele tipo de habilidade, aquele tipo de questão, ele já teve contato anteriormente. E o professor não consegue, muitas das vezes, entender esse processo. Ah, mas o sexto ano não faz Saresp. O sétimo ano não faz Saresp. O oitavo ano não faz Saresp. Mas o nono faz. Mas esse aluno do sexto hoje, lá na frente, ele vai ser o nono. E ele está sendo preparado, ele está sendo capacitado, ele está recebendo as habilidades necessárias para quando ele chegar lá na frente, ele fazer uma prova com qualidade. Ele ter habilidade e competência para realizar a prova. Então não é um processo que eu faço em um ano, é um processo que eu faço em um ciclo completo. É um ciclo, sabemos que a educação trabalha por ciclos. Então, temos que trabalhar todo esse ciclo. Por isso, nós temos que focar nas APs, focar na sequência digital, porque elas trabalham essas habilidades que vão ajudar o nosso aluno na onde? Lá na realização da prova do Saresp. Certo? Então, como que a prova é montada? A prova do Saresp, ela segue a mesma metodologia da prova das APs. Qual que é a metodologia da prova da AP? Ela usa a base do TRI, teoria de resposta ao item, né? Aquela teoria de resposta ao erro ali. O aluno foi capaz de responder a pergunta mais difícil, mas errou a mais fácil, ele, anula. Por quê? Porque ele entende que o aluno tem habilidade para responder a mais difícil, não consegue a mais fácil, então ele não tem nem habilidade, muito menos competência para aquela determinada pergunta que ele está respondendo. Então, professor, quando vocês forem orientar os seus alunos com base a fazer a prova, deixe essas dicas básicas para eles. Dicas básicas para o aluno fazer a prova do Saresp, fazer a prova da AP, fazer a prova da sequência digital. É só, responda as questões mais fáceis primeiro. Primeiro passo para as questões mais fáceis. A AP, por ser digital, a sequência digital também, é mais complexa porque vem por ordem de perguntas, mas na prova do Saresp, é interessante a gente pedir para os nossos alunos, antes de saírem respondendo a prova, eles lerem a prova, eles analisarem a prova, ver a prova primeiro, dar uma lida na prova, ver o nível das perguntas, ver como que a prova está. Às vezes tem uma pergunta lá na frente que faz menção a uma pergunta que foi feita lá atrás, dando a resposta dela. Então, primeiro a gente tem que responder as questões mais fáceis. Primeiro eu tenho que ler a prova. Aí eu vou responder por quê? As questões mais fáceis primeiro. Porque ali eu já ganho tempo, ele vai ganhar tempo, ele vai motivar aquela questão, pô, isso aqui eu sei, vou respondendo, tal. Depois ele vai para as questões mais difíceis. Quando chegar nas questões mais difíceis, sempre deixar claro para esse aluno, olha, elimina as alternativas que estão claramente que são erradas. Aquela pergunta absurda, aquela resposta absurda. Você fala, meu, isso aqui é absurdo. Já elimina. Por quê? Ele vai fazendo por eliminação. Ele vai vendo o que está mais próximo. Até chegar um ponto que ele vai estar ali entre o que está certo e onde ele está a dúvida. Isso já é muito favorável para esse aluno. Isso já tem uma grande métrica, porque assim, a gente fala do Saresp, o Saresp, quando ele feita a avaliação, ele não é feito entre certo e errado. Acertou, errou. Ele tem um parâmetro de acerto. Como se fosse uma pontuação. Tem lá 5 questões. Cada alternativa ali tem um nível de pontuação. Aquela que é totalmente alternativa errada é uma pontuação 0. Aquela que está próxima, né, de alcançar o acerto, está ali em 60% ou 70% do valor daquela questão. Por quê? Porque metade da questão, metade da habilidade, parte da habilidade ele entendeu. Ele só não conseguiu desenvolver por completo ela. Mas ele tem noção, ele tem compreensão. Então ele ganha uma pontuação por aquilo. Lembra que a gente falou da pontuação lá atrás? Com a proeficiência e tudo mais? É aí que entra a proeficiência. Aquele aluno baixo ou adequado é o aluno que talvez não desenvolveu todas as habilidades, mas desenvolveu parte delas e na grande maioria foi muito bem nessas habilidades desenvolvidas. Tá? Outra questão aí é observar as imagens de suporte.
tem questões, principalmente matemática, né? Tem questões que tem imagens. Às vezes o aluno ele vai ler a pergunta e não vai entender. Às vezes ele olhando a imagem e vendo o suporte dessa imagem, que é o contexto da pergunta em si, ele vai conseguir compreender o que precisa ser feito. Então, oriente bem os alunos. Olha, observa bem a imagem. Veja lá se tem uma imagem, o que a imagem significa, qual que é o sentido da imagem, o que a imagem trabalha, principalmente em língua portuguesa também, que tem aquelas charges, né? Às vezes aquela charge, ela está demonstrando um cenário, está demonstrando um ambiente, está demonstrando uma situação, né? E quando você olha para aquela imagem da charge, ou você olha para aquela imagem de uma reportagem que eles colocam lá, você consegue entender mais ou menos a qual sentido, a qual ação aquela pergunta ela está sendo feita. Por quê? Você conseguiu interpretar a imagem. Boa parte das respostas nessas perguntas que tem imagem de suporte, a resposta está diretamente ligada à imagem. Então, assim, o professor tem que falar para o aluno, olha, aprenda a interpretar, aprenda a ler as imagens, tá bom? Olha só, Saresp, vamos mobilizar os alunos e incentivar a estarem nesse dia. Importante você, professor, incentivar o aluno a estar na escola nesse dia. Ah, mas eu não dou aula para o 9º ano. Não importa, incentiva os seus alunos da sua turma a estarem nesse dia. E se eles conhecerem pessoas dessas turmas, falam, olha, gente, é importante, a gente tem que cobrar deles também, porque eles precisam estar nesse dia, porque a nossa escola precisa de nota. A nota da nossa escola está esse ano na mão deles. O dia vai estar na mão de vocês também. Já começar desde hoje a conscientizar o aluno lá embaixo sobre a importância dele estar na prova do Saresp. Tá bom? Juntos trabalhamos em busca da excelência no processo de ensino. Não sou eu, não é a escola, não é vocês. É a equipe, é o grupo, é a nossa engrenagem. Juntos alcançamos esse resultado. Então, como coordenação pedagógica, como parte do trio gestor, convoco vocês, professores, para juntos estarmos aí nesse processo de trabalho. Porque não é nos avaliar, mas é avaliar o ambiente a qual nós estamos. E se cada um fizer a sua parte, juntos conseguimos com os nossos alunos o resultado que tanto almejamos e queremos. Então, é um processo, é um trabalho de não 1 ou 2 ou 3, é um trabalho de todos. Então, juntos nós conseguimos alcançar nossos resultados. Contamos com vocês. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. E material e tudo mais disponível na sala de aula do ATPC da escola. Tchau, tchau. Obrigado.